Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. O conto de hoje eu ouvi de um soldado em 1812 que foi muito sortudo ou simplesmente colheu os frutos de suas ações. Por isso, senta que lá vem a história. era uma vez um rei que tinha 12 filhas, cada uma mais linda que a outra. Elas dormiam juntas em um quarto, no qual suas camas ficavam lado a lado. Toda noite, quando estavam no quarto, o rei trancava a porta e os ferrolhos. Mas de manhã, ao destrancar, ele via que os sapatos das princesas estavam desgastados de tanto dançar e ninguém conseguia descobrir como aquilo acontecera. Então, o rei proclamou que quem descobrisse onde suas filhas dançavam à noite, poderia então escolher uma delas como esposa e ser rei depois de sua morte. Mas quem quer que se apresentasse e não o descobrisse em 3 dias e noites, perderia a vida. Não demorou até que um filho de um rei se apresentasse e se oferecesse para tentar o feito. Ele foi bem recebido e à noite foi levado a uma sala adjacente ao quarto de dormir das princesas. Sua cama foi colocada lá e ele deveria observar onde elas iam para dançar e para que elas não fizessem nada em segredo ou fugissem para algum outro lugar. A porta do seu quarto foi deixada aberta, mas as pálpebras do príncipe ficaram pesadas como chumbo e ele dormiu. Quando ele acordou pela manhã, todas as 12 tinham dançado, pois seus sapatos tinham buracos nas solas. Na segunda e terceira noites, aconteceu a mesma coisa. E então, sua cabeça foi retirada sem misericórdia. Muitos outros vieram depois e tentaram o feito, porém todos perderam suas vidas. Contudo, um soldado que tinha um ferimento e não podia mais servir, achou-se na estrada para a cidade onde o rei vivia. Ali ele encontrou uma velha que perguntou aonde ele ia. Ele respondeu que realmente não sabia, porém brincou dizendo que gostaria de saber onde as princesas dançam até fazer buracos nos sapatos e se tornar rei. A velha disse que não era difícil, ele apenas não deveria beber o vinho que seria trazido a ele à noite. Com isso, ela lhe deu um pequeno manto e disse que se ele colocasse o manto, ficaria invisível e, então, poderia seguir as 12 princesas. Quando o soldado recebeu esses bons conselhos, tomou coragem e foi até o rei e anunciou-se como um pretendente. Ele foi tão bem recebido como os outros, e os trajes reais foram-lhe concedidos. Ele foi levado naquela noite, na hora de dormir, até a antecâmara, e quando estava prestes a se deitar, a mais velha veio e lhe trouxe uma taça de vinho. O soldado se deitou, mas não bebeu o vinho. As 12 princesas em seu quarto riram. A mais velha disse que ele poderia ter salvado a própria vida. Com isso, elas levantaram-se, abriram guarda-roupas, armários, gabinetes e tiraram lindos vestidos, vestiram-se diante dos espelhos, pularam felizes ante o prospecto da dança. Mas a mais jovem disse que sentia alguma coisa que estava diferente e algum infortúnio iria certamente acontecer com elas. A mais velha disse que a mais nova era uma pateta e que estava sempre assustada e completou dizendo que muitos filhos de reis já vieram e tentaram descobrir o segredo em vão.
Quando estavam todas prontas, a mais velha foi até a sua cama e deu umas pancadinhas. Ela imediatamente afundou sobre a terra e, uma após a outra, elas desceram pela abertura, a mais velha indo primeiro. O soldado, que tinha observado tudo, não se demorou, pôs seu manto e desceu atrás da mais nova. No meio do caminho, escada abaixo, ele pisou sem querer no vestido dela. A caçula ficou aterrorizada com isso e gritou, perguntando quem estava puxando seu vestido. Porém, a mais velha disse para ela deixar de ser tola, porque ela deveria ter prendido o vestido em algum galho ou prego. Então, elas desceram todo o caminho e quando chegaram ao fundo, encontraram-se numa incrivelmente bela avenida de árvores, cuja as folhas eram de prata e brilhavam e cintilavam. O soldado pensou, preciso levar comigo uma prova. Então ele quebrou um galho de uma delas, o que fez um grande barulho. A mais nova então gritou de novo que alguma coisa estava errado e perguntou se as outras tinham ouvido um estalo. Porém, a mais velha disse que deve ter sido um tiro de alegria por terem se livrado tão rapidamente de seu príncipe. Em seguida, elas foram a uma avenida onde todas as folhas eram de ouro e depois a uma terceira em que eram todas de diamantes brilhantes. O soldado tirou um galho de cada uma, o que sempre fazia um estálido, e a cada vez a mais nova recuava de terror. A mais velha sempre dizia que eram tiros de cumprimentos. Elas continuaram até chegar a um lago onde estavam 12 pequenos barcos e em cada um estava um lindo príncipe esperando por uma das 12 princesas. Cada uma entrou em um, mas o soldado rapidamente ele entrou no barco com a mais nova. Então o príncipe dela disse que não sabia por que o barco estava tão pesado, por isso teria que remar com toda a força se quisesse atravessar. A mais nova disse que devia ser o tempo quente, porém ela se sentia mais quente também. No lado oposto do lago ficava um castelo esplêndido e bem iluminado, de onde ressoava a mais alegre música de trompetes e tambores. Eles remaram para lá, entraram e cada príncipe dançou com a jovem que amava. Mas o soldado também, para brincar, dançou com cada uma das princesas. E quando uma delas estava com uma taça de vinho em uma mão, ele a bebeu, de modo que a taça ficou vazia no momento em que ela a levou aos lábios. A mais nova ficou alarmada diante disso. Todavia, a mais velha a mandou ficar quieta. As princesas dançaram até as 3 da manhã, quando todos os sapatos criaram furos e elas foram forçadas a ir embora. Quando elas alcançaram as escadas, o soldado correu na frente e deitou-se na cama. No momento em que as 12 princesas subiram vagarosas e cansadas, ele já estava roncando tão alto que todas podiam ouvi-lo, e elas disseram que estavam tão a salvo quanto ele estava condenado. Elas tiraram seus lindos vestidos, guardaram-nos, puseram os sapatos desgastados embaixo das camas e se deitaram. Na manhã seguinte, o soldado resolveu não falar nada, mas observar os maravilhosos acontecimentos, e naquela noite ele a seguiu novamente. Então, tudo foi feito como na primeira vez, e elas dançaram até os sapatos virarem frangalhos. Porém, na terceira vez, ele pegou uma taça como prova. Quando chegou o momento de dar a sua resposta, ele tirou os 3 galhos e a taça e foi até o rei. Mas as 12 princesas ficaram atrás da porta para ouvir o que ele diria. Então o rei perguntou ao soldado onde suas 12 filhas dançavam até acabar com os sapatos no meio da noite. E ele respondeu, num castelo subterrâneo com 12 príncipes. E relatou como tudo acontecera e apresentou-lhe as provas. O rei então convocou suas filhas e perguntou-lhes se o soldado dissera a verdade.
Quando elas viram que tinham sido descobertas e que toda a falsidade não adiantaria, viram-se obrigadas a confessar tudo. Diante disso, o rei perguntou qual delas ele queria para sua esposa. Então ele respondeu: Bem, se pudesse escolher, escolheria Janeta, pois ela é a mais velha. Não me faça nenhum favor, soldado. Não seja ranzinza só porque ele foi mais esperto do que você. Embora todas as suas filhas sejam encantadoras, Janeta é para mim a mais encantadora. Pois é a mais sábia de todas. E eu me apaixonei por ela perdidamente, no primeiro instante em que a vi. Bem, então está arranjado. Não, ainda não, majestade. Ainda é preciso que Janeta decida. Você me ama, Janeta? Gostaria de ser minha esposa? Sim, diga que sim. Diga. Aceita. Eu também o amo. E me casarei com você. Então o casamento foi celebrado no mesmo dia e o reino foi prometido a ele depois da morte do rei. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudá-los a espalhá-los para os 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.